Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Sextou? Todo mundo alegre, feliz? Esses rostos bonitos, todo mundo sorridente. Pessoal, queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui essa semana, eu já vou levantar minha mão já, porque eu sou o primeiro, ficou com uma vontade muito grande de pecar essa semana? Vontade de pisar na jaca mesmo, chutar o balde, entendeu? Aquela vontade assim de Moisés não tá vendo, Isabela também. Estou sozinho aqui em casa, a oportunidade pintou. Eu vou falar para vocês, pode ir. Quem não levantou a mão, me ensina depois como é que é. Tá? Porque essa semana, normalmente a gente já tem, mas essa semana, irmão, eu passei a semana com a vontade de chutar o balde, que vocês não estão entendendo, não. Estou até agora, assim, tem um lado em mim que está com a vontade, assim, que o inimigo ele coloca umas oportunidades na nossa vida, que a gente olha, a gente fala, o prato é bonito, rapaz. Você olha assim, você começa a namorar aquele prato, você fala, rapaz, acho que se eu provar disso aqui não vai ter problema nenhum, não, acho que não dá nada. E é curioso porque o tema que o Moisés propôs, né, para essas próximas 3 semanas é sobre santificação, né? Hoje é a santificação para termos grandes vitórias, semana que vem vamos falar de frutificação. E a verdade é que é difícil ser santo. A verdade é que no fundo a gente não quer ser santo. E a pergunta é por que ser santo? É muito melhor não ser, pô. Imagina como ia ser legal, vocês adolescentes, poder namorar à vontade, entendeu? Fazer o que quiser, matar as vontades, entendeu? Fala um palavrão, entra na internet, vê o vídeo que os amigos estão compartilhando lá, que não é muito saudável. Alguém te estressou, você já cai na porrada. Seu pai e sua mãe brigou contigo, você já manda para aquele lugar. É muito mais fácil. É muito mais confortável. Mas será que é mesmo? Será que é tão melhor a gente viver como a gente quer? Eu não sei com vocês, mas normalmente quando eu peco, o outro depois, naquele momento, parece tudo muito prazeroso, muito divertido. Mas no outro dia, irmão, tu acorda esquisito. Sabe, um sentimento de vazio, meio que aquela crise existencial começa a aumentar, aquela sensação ruim, assim, parece que você está desconectado com coisa. Parece que as coisas fazem menos sentido. Normalmente, quando alguém vai para uma festa, uma balada, isso chama ressaca, né? Quando bebe muito. Mas não é só quando você bebe demais que você sente essa ressaca, né? Quando você bebe, você sente uma ressaca física, o efeito do álcool. Mas quando você peca, você sente uma ressaca espiritual. E é um sentimento ruim demais. Porque o pecado, ele às vezes ele tem uma aparência muito bonita. E no primeiro momento ele é até muito saboroso. Mas depois as dores e as marcas que deixa muito pior. Por que você acha que a gente nunca se contenta em fazer só uma vez algo errado e o pecado? Se é algo tão bom, por que eu não fico satisfeito quando eu mato a minha vontade? É igual, se tiver com vontade de tomar açaí, você tomou açaí e matou a vontade. Provavelmente você vai demorar um tempinho para tomar de novo outro açaí. Mas por que com o pecado a gente mal peca e quer fazer mais? Porque ele não satisfaz. Ele traz uma ilusão de prazer naquele momento. Mas ele não traz a satisfação que a nossa alma está tão sedenta. A gente está com sede, a gente está com fome. E o pecado não satisfaz isso. Pelo contrário, ele só piora. A nossa geração é a mais livre. É o mundo mais liberal. Hoje é normal adolescentes terem relações sexuais, terem acesso à pornografia, coisa que na época dos nossos pais era muito difícil, dos nossos avós era meio inimaginável.
Mas para vocês, isso tudo, para nós, é tudo muito normal. É adolescência, que foi há pouco tempo, já era muito comum isso. É a era mais liberal, a gente pode fazer o que quer. É a era que a gente mais valoriza. Se te faz feliz, te faz bem. E por que que nessa época que a gente tem tanta liberdade para ser feliz, é a época em que a doença do século é a depressão, que é justamente o contrário de alguém que está feliz. Por que que a gente anda tão angustiado, tão ansioso? Pode fazer tudo o que quer agora, por que que eu estou tão ansioso para amanhã? Porque a gente continua vazio. Você pode satisfazer um desejo do seu coração hoje. Se teu coração vai querer mais. E quando você percebe, você vai criando marcas, você vai entrando nesse lugar e parece que em vez das coisas melhorarem, elas vão cada dia piorando. Você começa a se tornar uma pessoa cada vez mais negativa, uma pessoa cada vez mais egoísta. Você se torna uma pessoa que começa não mais a olhar para uma outra pessoa e ver um igual. Você vê um objeto que você quer usar para te satisfazer, para satisfazer um anseio do seu coração, para satisfazer uma carência. E conforme você mergulha nisso, você se torna uma pessoa que machuca pessoas e uma pessoa que se torna machucada. Até que um momento, talvez a sua vida entre numa crise de não fazer nenhum sentido. E talvez você queira tirar ela. Porque você procurou em vários lugares, mas nunca achou um sentido para ela. Essa é a grande armadilha do pecado. Essa foi a história que a serpente contou para Eva naquele dia do jardim. Você pode fazer o que quiser. Seja feliz, toma o fruto, ele é bonito. Ele é diferente. Deus é um cara legal, ele vai entender. Não vai dar nada não. E a gente sabe o que aconteceu. Não somente eles perderam acesso ao jardim, não somente a vida se tornou mais pesarosa, mas eles foram desconectados de Deus. Eles foram desconectados da vida. Ao ponto que, logo na geração dos seus filhos, Caim nem se importava de matar o próprio irmão somente por inveja. Porque é isso que a gente faz quando a gente está com pecado. Talvez você se imaginou matando uma pessoa fisicamente, dá um tiro, dá uma facada. Mas talvez você mate ela por palavras. Você mate a alma dela pelo que você fala, por como você age com ela, por como você usa ela. Nós somos uma geração super carente, por exemplo. Dependência emocional já não é algo nem uma novidade mais. Você tem que começar a se perguntar se você não tem com alguém. Porque a nossa geração é a geração dependente do outro. Porque a gente procura em relacionamentos, em pessoas, satisfazer um vazio dentro da gente que nenhuma pessoa consegue. E aí quando vê você vai ficando mais doente, a pessoa fica doente. Eu tive um namoro que me deixou muito doente. Minha namorada, ela tinha muito trauma da vida dela e tinha uma dependência emocional muito forte. O final do nosso relacionamento foi bem traumático, bem tenso. Não. Tá meio falhando aqui. Não recomendo, mas o que eu vi ali é como aquilo faz mal. Como a gente vai ficando doente. No final a gente terminou, ela parecia que ia morrer, fez um drama absurdo. Deu 4 meses, ela estava namorando de novo. Hoje ela está casada. Faz 2 anos só que a gente terminou. Eu estou solteiro até hoje. Ela conseguiu, ela lidou da forma dela, e não sei o quão curada ela foi, mas para mim ser curado de tudo que a gente viveu demorou muito tempo. Mais de um ano e meio, para eu sentir no meu coração que eu fui curado daquilo.
Porque é isso que o pecado e o vazio geram em nós. Porque a grande marca do pecado na nossa vida é a desconexão com Deus. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Adão e Eva morreram. Não fisicamente. Fisicamente eles continuaram vivendo mais vários anos, mas eles morreram por dentro. Porque aquilo que dava vida para eles, que era Deus, eles perderam acesso ao Pai. E é isso que acontece na nossa vida quando a gente escolhe viver uma vida de pecado. Quando a gente escolhe pecar, a gente se desconecta de Deus. É por isso que quando a gente peca, a gente sente essa sensação tão ruim. Porque é a desconexão da nossa alma com aquilo que dá vida. Então a gente fica vazio. Mas Mateus, como a gente resolve isso? E agora é a parte que você abre sua Bíblia. Você achou que não ia ler a Bíblia hoje, né? Hebreus 12, 14. A gente vai falar sobre um outro texto daqui a pouco, mas Hebreus 12, 14 é o texto que inspirou, que provavelmente a ideia dele, talvez não o versículo, Moisés não sei se pensou, mas o conceito do versículo foi o que ele pensou. Tenho certeza. Procurem viver em paz com todos, e aí é a parte principal, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é um versículo bem conhecido, principalmente essa segunda parte. Sem santificação, nós não podemos encontrar a Deus. Sem vivermos uma vida de santidade, nós não conseguimos viver uma vida de relacionamento com Deus. É por isso que muitas vezes a nossa vida espiritual ela é tão montanha-russa. Porque a gente tenta viver pecando e se arrependendo, ou às vezes nem se arrependendo, você só tem um remorso. E a nossa fé parece que nunca rompe. Ela nunca dá um próximo passo, ela nunca vence. Porque a gente não busca viver em santidade. Eu não preciso ser santo para Deus me amar. Mas quando eu encontro esse amor de Deus na nossa vida, para eu poder viver tudo o que Ele tem para mim, eu preciso viver uma vida de santidade. Porque quando o Espírito Santo mora em mim, não tem como o Espírito Santo habitar em mim e eu viver uma vida de pecado. Não tem como a natureza transformada por Cristo continuar vivendo da mesma maneira que vivia antes. Não dá para luz e trevas se misturarem. Não dá para eu estar morto e estar vivo ao mesmo tempo. Porque a grande vitória que a cruz nos entregou foi ter acesso de novo ao Pai. E por meio da graça de Deus, que nos amou, por meio de Cristo Jesus, essa graça também nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, que habita em nós, e é na força do Espírito Santo, não na nossa, que nós podemos viver uma vida de santidade. Essa mesma graça de Deus que perdoa o meu e o seu pecado, nos capacita a viver uma vida longe do pecado, nos capacita a viver uma vida de santidade. E ser santo não quer dizer que eu não peco, que eu me tornei perfeito, não. Ser santo quer dizer que eu sou separado para Deus. Santidade é sobre separação. Uma vida de santidade é alguém que busca ser santo. E ser santo é ser separado, é viver uma vida dedicada para Deus. Mas Mateus, eu posso ser santo e pecar? Você vai fazer isso. Porque até a volta de Cristo, você e eu continuamos nesse mesmo corpo miserável que peca. A diferença é que eu fujo do pecado. O pecado é um tropeço no caminho. Não é um estilo de vida mais. O pecado é uma falha, em que vem a graça e me perdoa. Mas não é uma prática, é algo que eu fujo, é algo que eu luto contra, é algo que eu oro para vencer, é algo que eu busco a Deus para vencer. Porque em Cristo nós somos libertos do pecado. Jesus nos entregou vida. Por que a gente quer desperdiçar isso? Por que viver do mesmo jeito que todo mundo vive lá fora? Se não está dando certo.
Vocês sabem mais do que eu quantos colegas de vocês provavelmente lutam contra a depressão, quantos tentam se matar, quantos provavelmente têm marcas nos braços por tentar se matar. Isso não é a vida de alguém que está feliz. Isso não é a vida de alguém que está satisfeito. Quem está feliz com a vida, anda alegre. Quem está feliz com a vida, anda sorrindo. Quem está feliz com a vida, melhora o ambiente que chega. Quem está feliz com a vida, não tem medo das coisas. Ele vive. E é isso que Cristo nos entrega. Vida. Essa é a grande vitória que Jesus nos entregou. Mas para termos acesso a ela, nós precisamos viver uma vida de santidade. Porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Ele nos chamou para sermos santos, para sermos sacerdotes, para sermos diferentes. Porque esse estilo de vida nos permite viver uma vida com Ele. E diferente do que todo mundo prega lá fora, esse estilo de vida é o que te permite ser verdadeiramente feliz. O diabo não cria nada. Satanás não cria nada. Ele distorce o que Deus criou. Todos os prazeres que existem no mundo, foi Deus que criou, para que eu e você pudéssemos usufruir deles. O que Satanás faz é corromper a maneira de nós termos acesso a isso. É corromper a forma de nós vivermos isso. Então Deus criou o homem para a mulher para o homem, criou esse relacionamento, é para crescer, para multiplicar. Mas isso tudo precisa de responsabilidade, de compromisso, de uma aliança, de caminhar junto, de cuidar um do outro, de se sacrificar um pelo outro. Nesse caminho tem acesso a várias alegrias e prazeres que o relacionamento traz. Do mesmo jeito que Deus nos permite aproveitar dos alimentos, mas às vezes quando a gente entra na gula, a gente come por comer, aquilo começa até a perder o sabor. Mas quando você está realmente com fome, come aquele alimento, aquilo é diferente. Deus nos criou para ter uma vida de alegria. Gálatas 5, 22 e 23, uma característica do fruto do Espírito é a alegria. O Espírito Santo em nós gera alegria, gera paz, gera domínio próprio. Viver uma vida de santidade te faz encontrar essa satisfação que eu e você tantos buscamos. A melhor parte é que não tem culpa no outro dia. Mas pelo contrário, tem alegria, tem êxtase contínuo. Porque a melhor parte da vida de santidade é a presença de Deus que nos deu acesso na cruz. Esse lugar de satisfação no relacionamento com Deus. Porque essas nossas carências que a gente tanto tenta correr atrás em relacionamentos, é em Deus que a gente consegue realmente satisfazer isso. É nele que realmente porque Deus, Ele nos ama, independente do que a gente faz. Deus, Ele nos entende, independente daquilo que a gente faz e de como a gente se sente. Deus é o único que consegue preencher o vazio dessa nossa alma ansiosa. E é nesse lugar, com Ele, que nós podemos viver a vida que todo mundo tanto sonha viver. Uma verdadeira vida feliz. Já pensou por que as histórias que a gente ouve sempre é de alguém que viveu tudo que tinha lá fora e ele larga tudo por Jesus? Normalmente não é o contrário. Quando alguém tem um encontro com Jesus, né? A gente sabe que tem muita gente que vem na igreja e desvia, mas
Normalmente a pessoa volta em algum momento. Porque o que essas histórias nos mostram, e a gente tem um jovem ali atrás que pode falar muito bem sobre isso, porque ele viveu a adolescência dele fazendo tudo isso, que todo mundo morre de vontade de fazer. Mas ele só conseguiu sorrir de verdade quando ele encontrou Jesus. E é por isso que sexta-feira à noite ele está ali, sentado numa mesa, fazendo uma live, porque é muito melhor do que o que ele fazia antes por aí. Porque é isso que Jesus faz. Ele dá essa alegria, Ele cura os nossos machucados, Ele dá satisfação para a nossa alma, Ele dá a vida que nós tanto ansiamos em viver. Com Cristo a gente nunca anda sozinho, porque Ele está conosco em todos os momentos. Em Cristo a gente lança todas as nossas ansiedades e preocupações, e Ele nos enche com a paz que excede todo entendimento. É isso que Jesus nos oferece. Ele nos oferece alegria verdadeira. Ele nos oferece paz com Deus. Ele nos oferece o céu, a vida eterna. Ele nos oferece o poder do Espírito Santo. Será que vale tanto a pena trocar tudo isso por alguns minutos de satisfação pessoal? Será que vale tanto a pena por um momento escolher negar a Cristo em prol de alguns segundos, minutos, no máximo algumas horas de prazer? Será que a dor e a angústia que vem depois valem a pena? Será que a tristeza que vem depois vale a pena? Será que a ansiedade que toma o nosso coração depois vale a pena? Porque é isso que a gente precisa pensar quando o inimigo oferecer aquele prato bonito. Não é somente um momento de prazer. Em Cristo eu tenho uma vida de contentamento e alegria. Mesmo que em alguns momentos a luta seja grande, mesmo que em alguns momentos seja difícil demais, a convicção que nós temos em Cristo é que nós vamos vencer. De que nós vamos superar. Porque Ele venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu esse mundo. E assim como Ele, nós vamos vencer. Então pense o que você tem feito com a sua vida. Quais são as decisões que você tem tomado? Porque eu sei como é na nossa adolescência, vontades, como a gente às vezes fica até fora meio de si por causa dos hormônios e dos impulsos. Eu lembro que quando eu estava no colégio, meu grande anseio ali, minha meta de adolescência era conseguir ficar com uma garota, porque eu até os 16 anos nunca tinha beijado uma garota. E era o tabu, né, o famoso bebê e tal. E eu pelejei, mano, terceiro ano inteiro. Falei, agora estou no terceiro ano, 16 anos, pá. E pelejei mais. Mas deu tudo errado. Graças a Deus. Na época eu não entendia que era graças a Deus, mas hoje eu dou graças a Deus. Aí passei em branco o ensino médio todo. Foi conseguir a primeira vez, dar o primeiro beijo a uma garota com 18 anos só. Uma circunstância também não muito recomendada. Período que eu estava meio desviado também. Mas eu sei como é que é, pô. Eu sofri, aí eu tive uma paixão ali com 15 anos. Eu ficava filho amigo da minha sala, irmão, que eu sofri. Que eu chorava, eu ia para uns cantos sozinho chorar. Ficava ouvindo sofrência, Henrique e Juliano, na época estava mais no auge. Graças a Deus a Marília Mendonça ainda não... Se fosse a época da Marília Mendonça, você ia estar na depressão. Misericórdia. Aí metia lá, imagina a situação, cara. Tu lá, adolescente, ouvindo um Cuida Bem dela. Meu Deus. Não recomendo, tá? Se tu ficou afim de uma garota, nunca ouça Cuida Bem dela, mais se ela começar a namorar outro cara, ou vice-versa, né? Tu gosta do rapaz, ele namora também. A música é depressiva demais, moça. Misericórdia.
Mas era, o Mateuzinho de 15, 16 anos era assim. E se der mole de 24 ainda repete os mesmos erros, mas nós estamos orando mais. Eu sei como é que é. É tudo muito intenso pra gente. A nossa geração, ela é muito intensa. Parece que é tudo hoje, parece que tem que ser agora. Parece que o mundo vai acabar. Mas eu tô aqui para te dizer que o mundo não vai acabar amanhã. Você não tem que viver tudo agora, hoje. Calma, respira, conta até 10. Amanhã o sol vai nascer de novo. E depois de amanhã de novo. E daqui a 5 anos de novo. Se Deus quiser, Jesus não voltar. E se ele voltar, amém, que nós vamos para ele e pronto. Aí nós começamos a viver uma vida feliz. Então calma. O mundo não vai acabar hoje. Esse relacionamento, essa pessoa que às vezes você gosta, não é tudo hoje. Essas amizades do colégio, daqui a pouco elas acabam. Daqui a pouco você se forma, você muda de escola, alguma coisa acontece, acabou, passou. Eu lembro, eu fazia um colégio técnico, né? Então eu ficava o dia inteiro na escola, das 7 às 7. Então as amizades eram ali, todo mundo colado. Mesma galera, 3 anos, estudando 10 horas por dia junto. Quando a gente se formou, achava que era amigo forever. Para sempre. Imaginava eu com os amigos numa van igual do Scooby-Doo passeando pelo Brasil. Meu sonho. Hoje eu basicamente, acho que eu não converso, não tenho quase contato nenhum com mais nenhum colega da escola. Um ou outro que a gente segue no Instagram, mas o mais próximo é por coincidência um amigo que também entrou na aeronáutica e trabalha aqui em Anápolis. Então, a gente ficou próximo, mas no mais, não tem contato com praticamente mais ninguém. Os grupos que bombava da sala, de vez em quando, alguém lembra de alguma coisa, manda mensagem no grupo. Aquelas coisas emocionantes que a gente vivia, aqueles perrengues, passou. Aquelas provas que eu achei misericórdia, não vou passar, já foi. Quando você percebe, já passou vários anos. E aquilo que parecia infinito acabou. Então a gente não precisa andar ansioso, querendo fazer tudo agora. A gente pode viver cada etapa com paciência em Deus. A gente pode aprender a descansar no Senhor. E usar esse tempo, essa energia que a gente tem, para se dedicar para aquilo que realmente é importante. Para aquilo que realmente não vai acabar. Para aquilo que realmente é infinito. Cristo. Ele pagou um preço muito alto na cruz para eu e você termos acesso ao Pai. Aquele sangue jorrou na cruz para hoje eu e você podermos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter livre acesso ao Pai que nos ouve em secreto. Ele escorreu sangue na cruz para hoje eu e você podermos ter a garantia de que nele nós somos mais do que vencedores. De ter o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo disponíveis para nós. De podermos ter esperança, mesmo quando tudo ao redor diz que não. De podermos ajudar outras vidas a se curar. Não faça como muitos adultos, que cresceram na igreja, mas talvez nunca conheceram Cristo. Não faça como muitos jovens, que cresceram na igreja, mas nunca usufruíram de tudo que tinha disponível para eles em Cristo Jesus. Aproveitem hoje, busquem hoje, batam na porta hoje, vocês vão encontrar. Na hora que a angústia vier, na hora que a vontade de chutar o balde vier, busca Ele, ora para Ele, pede ajuda, desabafa, Ele te entende. Jesus foi adolescente, Jesus foi criança, Ele foi jovem, Ele foi adulto, só não foi ancião, que morreu com 33 anos.
Mas ele viveu todos esses ciclos da vida que a gente está vivendo. Por isso que em Hebreus também vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não conhece as nossas dores. Pelo contrário, Jesus intercede diante do Pai em nosso favor, porque Ele conhece as nossas angústias. Ele viveu como nós. Ele caminhou e teve os desafios iguais nós temos, igual eu e você. E Ele venceu. Assim também nós podemos vencer, porque o Espírito dele foi derramado sobre nós. O Espírito Santo de Deus. Você não precisa viver como alguém que não conhece essa verdade, mas busque mergulhar nessa verdade, porque é algo muito valioso que nos foi entregue, uma joia muito valiosa, que é essa mensagem. E a gente tem desperdiçado, tem menosprezado. Nós temos uma verdade tão libertadora, e a gente quer seguir conselhos de quem não conhece essa verdade. A gente tem acesso ao Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas. E quando a gente está desesperado, em vez da gente falar com Ele, a gente fala com aquele colega nosso que tem a mesma idade que a gente, sabe menos que a gente da vida. Busquem na onde vocês podem encontrar respostas, soluções, ajuda. Não busquem em pessoas, não busquem em colegas, não entra na onda dos seus amigos, se eles não te apontarem para Cristo. Porque os verdadeiros amigos são aqueles que desejam o bem para a sua vida, e o bem maior que existe é Cristo. Então seus verdadeiros amigos sempre vão ser aqueles que apontam para Cristo. Os outros vão ser colegas, que talvez precisem da sua ajuda para conhecer Cristo. Não negligencie isso para eles. Mas se talvez um colega teu não consegue ser um bom amigo para você, seja você um bom amigo para ele, revelando Cristo que você conhece, que te libertou, que te transformou. Mostra para ele que nesse momento de desesperança na vida dele, ele tem vitória em Cristo Jesus. De que a família dele pode ser curada, de que a vida dele pode ser transformada em Cristo Jesus. Porque esse é o chamado de Jesus para nós. É para isso que nós somos chamados. Conhecer Jesus e revelar. E ao longo dessa caminhada, nós vamos vivenciando vitórias em momentos de trevas. Vamos vivenciar desafios, mas vamos vencer os desafios. Tem um jovem, meio adolescente para jovem, muito conhecido da Bíblia, que se chama Daniel. Você já deve ter ouvido falar da história de Daniel. Mas se você não conhece, recomendo que você abra sua Bíblia, quando chegar em casa, e leia. Daniel provavelmente tinha 17 anos, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, quando ele foi para a Babilônia. Daniel, ele é preso, ele se torna um estrangeiro, ele é tirado da terra dele, da família dele, é levado para uma terra estrangeira que era a Babilônia. E a Babilônia, ela representa tudo de ruim que existia naquele mundo. A Babilônia na Bíblia, ela sempre representa o governo do mal no mundo. Ela sempre representa o pecado e a dinastia do mal. Então Daniel, ele é enviado diretamente para a terra dos inimigos de Deus. E logo quando Daniel chega no capítulo 1, é oferecido para ele poder saborear de todas as iguarias da mesa do rei. E
Daniel teria acesso a banquetes. Mas Daniel entendeu junto com seus amigos que aquilo não era para eles. Eles eram santos. Eles eram separados. Eles eram do povo de Deus. Então eles, na direção do Espírito Santo, que convenceram o chefe que cuidava deles. E eles tiveram uma dieta especial. Mas para eles convencerem esse eunuco que coordenava a vida deles, que mandava sobre a vida deles, eles tiveram um grande desafio. Em 10 dias eles só iriam comer verduras, legumes, uma dieta específica. E quando terminasse esses 10 dias, eles seriam comparados com os outros jovens que comiam das iguarias do rei. Passado esse período, se percebeu que Daniel e seus amigos, mesmo tendo uma dieta diferente, estavam mais fortes e se desenvolveram muito mais do que os outros jovens do palácio. Santificação nos faz ter um desenvolvimento e um crescimento muito maior do que outras pessoas podem viver. Pode parecer que se você não aproveitar das iguarias que o mundo oferece, a sua vida vai ser mais mirrada, mais sem graça, mais fraca. Mas quando o tempo passa, a verdade é que no final nós nos tornamos mais fortes e mais sólidos do que as pessoas que aproveitam do mundo lá fora. Nossa saúde é melhor, nossa saúde emocional se torna melhor, nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis, nós conseguimos vencer desafios que talvez eles não consigam. E assim como Daniel teve essa primeira vitória junto com seus amigos, nós também temos uma vitória contra o mal desse mundo. Enquanto as pessoas têm se entregado em vidas vazias, nós nos enchemos daquilo que faz sentido e propósito. A segunda vitória que Daniel vai ter na vida de santidade dele, nós vemos no capítulo 2. O rei Nabucodonosor, que mandava em todo o império babilônico, tem um sonho, ele não entende o sonho dele. Ele não entende aquilo que ele tinha visto no sonho, ele chama magos e adivinhos para revelar o sonho dele. E entre esses magos e adivinhos tinham muitos daqueles jovens que tinham crescido com Daniel e seus amigos. Mas nenhum deles era capaz de revelar o sonho do rei. Então o rei decidiu matar eles. Vocês não vão me ajudar, então eu vou matar vocês. Vocês são inúteis, eu tenho um sonho, vocês não descobrem o que eu sonhei, para que vocês servem? Mas aí Daniel, junto com seus amigos, convence um dos guardas do rei a falar com o rei. E fala, me dá um dia, porque eu vou falar com meu Deus. E ele vai revelar o sonho do Senhor e vai dar o significado. Uma vida de santidade nos leva a um lugar de relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus nos permite entender coisas que ninguém mais entende. Nos permite enxergar coisas que ninguém mais enxerga. Nos permite viver uma vida que não é apenas olhando para aquilo tudo que os nossos olhos podem ver, mas é olhando para um futuro eterno que as pessoas não enxergam. Daniel revela o sonho do rei. Deus revela para Daniel que o rei tinha sonhado e o significado. Então Daniel e seus amigos não somente salvaram a vida de todo mundo e a deles, como também se tornaram governantes em toda a província da Babilônia. Porque esse lugar de relacionamento com Deus, essa vida de santidade que nos leva a um relacionamento com Deus, nos transforma em pessoas muito mais capacitadas para viver o que Deus tem para nós. E nos permite ter acesso a um estilo de vida muito maior e diferente do que as outras pessoas podem viver. A terceira vitória não vai ser de Daniel, mas de seus amigos. A famosa história da fornalha ardente. Porque uma vida de santidade nos leva a um lugar de adoração exclusiva a Deus. O rei decide fazer uma estátua gigante e manda todo mundo se prostrar diante daquela estátua. Os amigos de Daniel, que viviam uma vida de santidade, eles não se curvam à vontade do rei.
Porque enquanto o mundo nos diz que a gente tem que ser de um jeito, enquanto o mundo tenta imprimir em nós um estilo de vida, nós vivemos um estilo de vida de adoração exclusiva a Deus. Porque santidade nos leva a um lugar de adoração exclusiva a Deus. Destrói os ídolos do nosso coração. E nos faz ir contra um estilo de vida que todo mundo diz que é o certo. Isso nos leva a lugares de confronto. Isso nos leva a lugares de embate. Talvez você seja zoado pelos seus amigos, talvez eles peguem no teu pé. Mas não importa. Porque assim como Deus livrou aqueles 3 jovens daquela fornalha ardente, Ele vai livrar a mim e a sua vida desses momentos de dificuldade. E talvez justamente essas pessoas que te perseguiam vão ser as pessoas que vão te procurar quando precisarem de ajuda. Porque a verdadeira adoração é exclusiva a Deus. Nós criamos ídolos em nosso coração, idolatramos profissões, idolatramos faculdade, idolatramos pessoas. Mas todos esses ídolos se desmoronam. Todos esses ídolos que são a nossa imagem não conseguem solucionar os nossos problemas. E é somente em Deus. E assim como no final da história, daqueles 3 amigos, Ananias, Azarias, Misaías, Ananias, Azarias, Misaías, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, o nome babilônico deles. Assim como aqueles 3 venceram a fornalha, e no final o rei se prostrou diante do Deus deles e disse: esse é o verdadeiro Deus. Eles tiveram uma experiência de vitória, de ter ao lado deles o que a maioria dos estudiosos consideram uma presença corpórea de Jesus no Antigo Testamento, ao ponto do próprio rei olhar: nós mandamos 3 para a fornalha, mas eu estou vendo 4. E o 4º tem uma forma de como um filho dos deuses. Porque é isso que as pessoas vão ver na nossa vida. Com o tempo elas começam a enxergar que a gente não está sozinho, mas que o Filho de Deus está conosco. Que Cristo Jesus caminha conosco e se revela por meio de nós. E a 4ª vitória que Daniel vai ter com seus amigos é a também muito conhecida história da cova dos leões. O rei, já outro rei, o rei Dario da Pérsia, faz um decreto. Durante um mês só podem pedir ajuda para mim e orar para mim, se sentindo ele um Deus. Daniel olha aquele decreto, ignora e vai fazer o que ele sempre fazia: vai orar para Deus. Porque Daniel, o texto vai dizer no capítulo 6, que 3 vezes ao dia ele abria a janela, olhava para onde Jerusalém ficava apontado e orava para Deus. Porque independente de todas as circunstâncias, uma vida de santidade nos leva a um lugar de busca a Deus. Se nós quisermos ter grandes vitórias em Deus, nós precisamos buscar a presença dEle, independente da adversidade. Independente das consequências que aquilo pode ter para a nossa vida. Deus nos chamou para um lugar de conhecimento e relacionamento com Ele. E nós só vamos achar soluções para os nossos problemas quando dobrarmos os nossos joelhos e orarmos para Deus. Naquele dia Daniel foi preso, foi jogado em uma cova cheia de leões. Valia a vida de Daniel. Daniel não sabia se seria salvo, assim como seus amigos não sabiam se teriam sido salvos da fornalha. Mas os valores e a convicção que eles tinham no Deus deles era muito maior do que todas as coisas. Então Deus envia um anjo que fecha a boca dos leões. Aqueles que perseguiram Daniel vão ser depois jogados na mesma cova e vão ser mortos pelos leões. Mas o rei teve que se curvar e fazer um decreto, enaltecendo o Deus de Daniel mais uma vez. Daniel influenciou reis, porque viveu uma vida de santidade. Daniel venceu com seus amigos a morte mais de uma vez, porque vivia uma vida de santidade. Porque ele buscava Deus, porque ele adorava somente a Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus, porque ele era santo, separado e dedicado para Deus. E é por isso que hoje, sei lá, uns 3.000 anos depois que Daniel morreu, a gente está aqui falando dele. Mas ninguém lembra dos perseguidores, dos colegas dele que viviam igual todo mundo. Porque quando nós vivemos uma vida de santidade, nós conquistamos vitórias que as pessoas lá fora não podem vencer. Porque não é sobre nós, é sobre o nosso Deus.
E quando a gente vive uma vida de santidade, é sobre Ele, e a gente revela Ele para o mundo. E Deus faz de tudo para honrar o próprio nome. E a grande certeza que nós temos em Cristo é que vivendo uma vida de santidade, nós poderemos usufruir da vida eterna, que é conhecer a Deus e a Cristo Jesus. E junto com Ele, reinaremos por toda a eternidade, na nova Jerusalém, na nova terra. Isso tudo aqui vai passar. Semana retrasada, eu recebi uma triste notícia de uma jovem, que tinha a minha idade, 25 anos, que faleceu. Ela era líder de jovem na igreja dela, uma bênção, era noiva, infelizmente não pôde casar. Infelizmente, chegou o tempo dela, não sabemos porquê, mas ela ficou doente e veio a falecer. Ela cumpriu por pouco tempo o propósito dela nessa terra, mas cumpriu aquilo que Deus tinha designado para a vida dela. Impactou várias vidas. Ela não é nem do nosso ministério, mas em grupos do nosso ministério, de vários jovens, todos estavam enlutados porque conheciam a vida e o testemunho dela. Ela impactou vidas na igreja dela, em toda a nossa cidade, porque ela viveu uma vida de santidade com Deus. E a certeza que nós temos é que ela venceu. E hoje ela está nos braços do Pai. Por mais doído que seja enfrentar a morte, nós sabemos que hoje ela está colhendo o que o seu bom combate permitiu ela viver. E tem recebido de Deus a coroa da justiça que para ela estava reservada. Assim como Paulo, quando disse a Timóteo que seu tempo estava chegando. É para isso que Cristo nos chama. É sobre isso que nós estamos aqui. É por isso que o Moisés e Isabela fazem um esforço infinito para vocês estarem aqui. Porque eles conhecem essa verdade. Eles creem nessa verdade. E eles querem que vocês vivam essa verdade. Porque é somente nessa verdade que vocês vão encontrar uma vida que faz sentido. Uma vida que vale a pena. Não é caindo nas mentiras do que todo mundo diz lá fora. Não é seguindo o seu coração, porque ele é mentiroso. É se jogando em Cristo Jesus, vivendo a obra da cruz, vivendo uma vida de busca e de relacionamento. É pedindo ajuda ao Espírito Santo, dia após dia, para vencer o pecado e os desejos do seu coração. Reclamando a Ele ajuda. E é vivendo a alegria e o gozo eterno que o relacionamento com Deus e a presença do Espírito Santo geram em nós. Jesus te chamou para fazer a diferença. Mas antes disso, Ele te chamou para viver uma vida diferente. Porque antes dele te dar uma vocação e talentos para realizar algo, Ele te chamou para ser. Para ser filho de Deus. Para ser santo. Para ser um sacerdote real de Deus aqui na terra. Para ser um co-herdeiro de todas as coisas ao lado de Cristo Jesus. Deus nos chamou para ser. Que Ele ama a minha e a sua vida, não pelo que eu e você podemos fazer, igual as pessoas. Mas Ele nos ama porque Ele escolheu nos amar e transformar a nossa natureza. Para que a gente possa viver plenamente a alegria e a felicidade que Ele tinha planejado desde o Éden, para que a humanidade vivesse. O mundo já é difícil. Não tem por que a gente enfrentar ele sozinho. Se a gente tem Cristo Jesus para lutar conosco e vencer as nossas batalhas. Com a certeza de que mesmo que aqui na terra, algumas dores eu não vença, eu vencerei na vida eterna. Queria te chamar, te convidar a ficar em pé. E que você reflita naquilo, o impacto da santidade. Porque esse é o impacto que a santidade traz na nossa vida. O impacto de dar a felicidade que nós tanto procuramos. O impacto de dar a paz que a nossa alma tanto anseia. O impacto de dar a vida que nós fomos criados para viver. O impacto de vencer gigantes. De vencer leões, de vencer ursos.
de vencer batalhas que sozinhos eu e você não conseguimos vencer. Cristo Jesus te chamou para viver muito mais. Então, não se reduza a viver menos, mas usufrua de tudo que Ele tem para a sua vida. Não se menospreze, porque Deus se fez homem e morreu pela sua vida, porque você é muito precioso. Você é muito preciosa para Ele. Feche seus olhos. Fala com Deus. Fala com Cristo. Abre o seu coração para Ele hoje. Abre o seu coração para que Ele possa ouvir suas dores, seus dramas, suas dificuldades. Clame pela ajuda dEle hoje. Pelo socorro dEle hoje. Clame pela presença dEle hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos amou. Eu te agradeço porque, apesar da nossa miséria e do pecado em nosso coração, apesar da rebelião que a humanidade causou naquele jardim, o Senhor escolheu nos amar e ter misericórdia de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor amou a vida de cada adolescente que está aqui, de cada jovem que está aqui, de cada homem e mulher, de cada criança que está aqui nessa noite. O Senhor morreu por nós, Jesus, para que nós tivéssemos vida e esperança. O Senhor enviou o Teu Espírito Santo para que pudéssemos viver em santidade e ter livre acesso ao Pai de novo, a podermos viver uma vida que agrada ao Pai. E agora não somos mais inimigos, mas temos paz com Deus. Jesus, revela-se a nós, para que possamos entender essa verdade. Espírito Santo, toque os nossos corações, para que nós possamos viver essa verdade. Toque as nossas vidas, Espírito Santo. Quebrante os nossos corações essa noite, Espírito Santo, para que esse entendimento entre nas nossas vidas, entre nos nossos corações e transforme o nosso jeito de viver, para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis diante da graça que o Senhor derramou sobre nós e que nos capacita. Jesus, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para a vida de cada um desses adolescentes que está aqui. E eu clamo a Ti que gere esse entendimento na vida deles hoje, para que quando eles forem jovens, eles já possam usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre eles, para que eles possam viver desde cedo, quão boa, perfeita e agradável é a Tua vontade, para que desde cedo eles tenham vida, tenham alegria e tenham gozo no Senhor. Não deixe, Jesus, que eles se percam. Não deixe, Espírito Santo, que eles sejam enganados pelas mentiras que Satanás e seus filhos têm pregado no mundo. Mas toque esses corações. Gera nojo do pecado em nós, Espírito Santo. Gera uma sede, uma fome por Ti. Gera um anseio pela Tua presença em nós. Gera em nós esse lugar de santidade. Nos faça entender que nós somos santos em Ti. E de que o sangue santo nos santifica. Espírito Santo, eu clamo a Ti. Toque os nossos corações. E Jesus, derrama do Teu Espírito sobre aqueles que ainda não têm recebido. Derrama do Teu Espírito e batiza com o Teu Espírito, Jesus. Derrama sobre nós dons e talentos do Teu Espírito, Jesus. E nos encha com essa presença que pode tocar e transformar as nossas vidas. Essa é a nossa oração nessa noite, Jesus. E o nosso clamor. Amém.